Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Glória a Deus. E haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Assim diz a palavra. E muito bom poder estar na casa do Senhor. Eu sempre falo que Deus, Ele nos dá a oportunidade, né, de estar diante dEle, louvando, adorando. E essas oportunidades que Ele nos dá, muitas vezes, elas são tão raras. Nem todas as pessoas têm essa mesma oportunidade que nós temos, né? Mas Deus, Ele nos dá. E eu louvo a Deus por isso, porque você tem aproveitado essa oportunidade da melhor maneira possível. Tá bom, querido? Esse relacionamento com Deus. Querido, eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, o primeiro dos evangelhos. Eu imagino que você, como todo bom cristão, deve ter lido essa passagem mais de 1 milhão de vezes. Eu também. Mas eu acredito que o ler a Bíblia pertence a nós. Mas eu creio que a revelação, isso vem da parte de Deus, amém, querido? Não é departamento nosso. E Mateus capítulo de número 17. Depois que você encontrar Mateus capítulo 17, se por favor, procura o versículo também de número 17. Onde está escrito assim: E Jesus respondendo disse: Geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Fala assim comigo: até quando estarei convosco? Foi o que Jesus disse. E até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui, ou trazei-mo aqui. Fecha seus olhos aí no teu lugarzinho mesmo. Fecha seus olhos no teu lugarzinho mesmo. Fecha os teus olhos. Fecha seus olhos, Pai amado. Eu oro, Deus, a Ti, Pai, nessa noite. Eu clamo, Deus, a Ti, Pai Santo, nessa noite. Que a Tua palavra, Deus, ela possa encontrar, Deus, um lugar em cada coração. E ela não venha se perder, Deus, no caminho, Deus. Mas para que assim como a chuva cai, assim como diz a Tua palavra, assim como a chuva cai, e ela encontra um chão, e ela encontra um lugar onde ela pode produzir algo assim também, Deus, a Tua palavra nessa noite. Ela possa encontrar, Deus, coração, Senhor, fértil, Deus, coração onde possa realmente ser receptível, Deus. E ela possa produzir o resultado para o qual, com certeza, ela é enviada. E eu quero Te louvar, quero Te glorificar por isso. Alimenta as nossas vidas, sustenta, Deus, mais uma vez. Assim, Deus, como nós nos alimentamos, nosso almoço, nosso jantar também, a Tua palavra, Deus, ela possa alimentar a nossa alma nessa noite. Amém. E graças a Deus. Amém, querido? Irmãos, meditando nessa manhã na palavra de Deus e essa passagem, o Senhor trouxe algo ao meu coração e eu gostaria de dividir com você, que fala a respeito de um pai de família. Fala assim comigo: pai de família. E o pai de família, irmãos, que tem muito a nos ensinar nessa noite, principalmente devido a alguns padrões que algumas famílias modernas adotaram para si, diante de um cristianismo que não passa com o tempo, mas ele sempre permanece. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos fala aqui, no versículo de número 14, para a gente entrar dentro do contexto, diz assim, que chegaram ali a Jesus, e quando chegaram, a multidão se aproximou de Jesus, um homem. Mas, a princípio, muitas pessoas chegaram diante de Jesus. Jesus estava ministrando, Jesus estava ensinando a palavra de Deus, estava ensinando o Evangelho. Então, algumas pessoas, aliás, muitas pessoas, a multidão chegou diante de Jesus, mas muitas coisas me chamam a atenção quando eu paro para ler a Bíblia, paro para meditar na Bíblia, para extrair algo de Deus para a minha vida. Porque primeiro o Senhor está falando com um grupo de pessoas que têm certa dificuldade. E isso, o que eu vejo assim como muito interessante, embora nós vamos procurar ajuda conforme as nossas necessidades, é assim que funciona? Você está com necessidade, com um problema na saúde, você vai procurar o médico, é isso? Assim que funciona? Então, você necessidade, alimento, supermercado, açougue, coisas assim. E só que o Senhor, Ele faz questão de tratar sobre todas as necessidades, porque Ele conhece todas elas. E muitas vezes nós não falamos, mas elas participam das nossas vidas, elas caminham juntamente conosco. E esse monte de pessoas, essa multidão, eles tinham uma dificuldade muito grande.
eles tinham dificuldade de crer. Amém, querido? Essa foi a questão do Senhor Jesus. Eles tinham dificuldade de crer, eles tinham uma certa insegurança. E se eu disser assim, por exemplo, a respeito de uma geração, claro, aqui ele estava falando a respeito de fato de alguém ser incrédulo, não é um palavrão, é simplesmente o fato de a pessoa não crer. Mas uma pessoa pode não crer, querido, por muitos motivos. Existem pessoas que optam por não crer, é a opção de cada um. Mas existem pessoas, por exemplo, que não creem porque algo aconteceu lá no passado, elas têm dificuldade de lançar realmente a sua fé nesse novo desafio que é o Evangelho. Elas já ouviram tantas coisas, né, simpatias cristãs, tantas coisas que muitas vezes ela fala assim, poxa, mas como eu vou crer agora? É por isso que, por exemplo, quando nós falamos a respeito de relacionamento, assim como muitas pessoas também têm dificuldade, por exemplo, de se entregar na sua totalidade no relacionamento, no Evangelho da mesma forma. Existem pessoas que quando chegam, já passaram por muitas coisas lá fora que não são exemplo. E quando elas chegam diante do Evangelho, elas chegam também cheias de bloqueios. E quando, para você ter ideia, quando o próprio João Batista, não estou falando de alguém desconhecido, de um incrédulo, eu estou falando de João Batista, voz do que clama no deserto, os profetas falaram sobre ele, e Jesus disse que nascido de mulher não houve pessoa maior que João Batista. Quando João estava na prisão, João disse assim para os seus discípulos, vão e perguntem se esse é o Messias ou se precisamos esperar um outro. Ou seja, de tantas pessoas. Se você ler o livro de Atos, nós estamos estudando, para quem tem essa apetite, essa aptidão de querer aprender um pouco mais de Deus, estamos estudando, falamos hoje sobre o capítulo 19, mas muitos grupos de pessoas se levantaram, por exemplo, no tempo de Jesus, até mesmo, e algum até mesmo com o nome de Jesus, usava o nome de Jesus, sabia disso ou não? Sabia? Eu sei que você sabia, que você é leitor da Bíblia, mas existe um homem, por exemplo, no tempo de Paulo, sabe como era o nome dele? Bar Jesus. E sabe o que significa Bar? Significa filho. É como se eu dissesse para ele, filho de Jesus. Ou seja, no tempo do apóstolo. Então possivelmente ele cruzou ali diretamente com Jesus pregando o Evangelho. Então, muitas coisas aconteciam, como por exemplo no tempo da Reforma Protestante, muitos apareceram lá e com fogo até mesmo de querer algo novo. Martinho Lutero foi o que se destacou. Mas muitos outros tinham lá também com essa mesma vontade de querer realmente algo novo, de trazer realmente de volta a essência do Evangelho. Mas aqui, querido, então muitos bloqueios acontecem na mente de muitas pessoas quando a gente fala assim em crer. Há uma dificuldade de se lançar. Isso, irmãos, em muitas áreas das nossas vidas acontece. Acontece com você também ou não? Dificuldade. Quando um desafio está diante de nós. Eu até comentava, né, com o irmão antes do culto sobre essas limitações, sobre esses desafios, né? Mas, irmãos, a questão é que diante dessa multidão, irmãos, cheia de dificuldade de crer, por um motivo ou por outro, eu sempre digo, irmãos, nunca ande com a multidão. Você pode estar numa multidão, você pode estar entre muitas pessoas, você pode estar no meio de milhares e milhões de pessoas. Deus não vai enxergar 1 milhão de pessoas, Deus vai enxergar cada um no seu individual. Porque Deus, pela sua consideração, pela sua imagem e semelhança, como ouvimos essa noite, Deus trata no individual. Como cada um crê. E como, por exemplo, irmãos, eu não posso, por exemplo, andar na fé do Abraão, irmãos. Algumas pessoas falam assim, pastor, que Deus me dê a fé de Abraão. Tá, perfeito. Então pega as tuas coisas e sai para um lugar como Abraão saiu. E pega teu filho amado, a quem você tem prazer, e leva para sacrificar para Deus. Aí ele vai dar a fé, você vai ter a mesma fé de Abraão. Pastor, eu quero a fé de quem que você quer fé? Vamos parar com essa coisa de fé? Ou seja, nós queremos o privilégio de ter fé, mas não queremos pagar o preço pela fé. Então tudo, na verdade, no mundo cristão, tudo quando se fala assim a respeito de Deus, existe um preço para aquilo. Tem aluno, por exemplo, que não gosta de aprender. Pastor, eu vou ter que ler tudo isso. Essa apostila é grande. Eu falei, então, eu li, reli, conferi, passei para você e continuo lendo. Então, ou seja, há um preço com certeza a ser pago, querido. Mas esse moço, querido, a palavra do Senhor diz que dentro da multidão aproximou-se de Jesus um homem. Fala assim comigo, um homem. Nem parece um homem isso aí. Fala assim mais forte. Um homem
um homem, irmãos, um homem pai de família, irmãos, pai de família, ou seja, um representante de uma casa foi lá. Como por exemplo, saímos da nossa casa e chegamos na igreja, chegamos com um propósito. Quantos vieram aqui nessa noite com um propósito? Quantos vieram? Todos nós temos um propósito, pelo menos nós deveríamos ter, e um foco. Queremos chegar a algum lugar. Quando saímos da nossa casa, irmãos, ou vamos trabalhar, ou vamos ao supermercado, ou vamos... Raramente, eu acredito que aqui entre nós, principalmente, não tem, né? Aquela pessoa que sai de casa, mas com a boininha na cabeça, e vai na praça jogar dominó, ou né, jogo de dama, né? Não creio que não tem ninguém assim nessa condição. Então nós saímos da nossa casa com um propósito. Fala assim comigo, propósito. Então, irmãos, ele saiu com o propósito de quê, irmãos? De conseguir algo da parte de Deus. Mas havia um porém, irmãos. A multidão, ela estava ali também. Às vezes, irmãos, pode ser que com o mesmo propósito. Mas a multidão, irmãos, muitas vezes deixa as marcas do mundo ferirem elas, irmãos. E isso acaba sendo maior, muitas vezes, do que o próprio Deus. Pastor, como é que algo pode ser maior que o próprio Deus? Nós próprios podemos fazer algo ser maior do que o próprio Deus, irmãos. Da maneira com que nós buscamos aquilo. Se eu trago um mal para mim, irmãos. Se, por exemplo, uma enfermidade está repreendida em nome de Jesus. Mas se a enfermidade, irmãos, começa a me incomodar muito. Olha como eu coloco acima do próprio Deus. Uma enfermidade está começando a me incomodar muito. E alguém pergunta para você, irmão, como é que você está? Ai, pastor, essa minha enfermidade, essa minha doença está me matando. Sabe o que vai acontecer, irmão? A doença vai matar. E Deus não vai poder curar. Sabe por quê? Porque você já acreditou que a doença vai matar. E a tua palavra tem poder. Ou seja, você liberou isso no mundo espiritual. No mundo espiritual, irmãos, as palavras, elas não caem por terra. Elas são lançadas no momento oportuno, elas acontecem, elas se cumprem. Você pode ter certeza disso. Por isso que muitas pessoas não encontram respostas para algumas coisas que acontecem na vida. Palavra falada, palavra lançada. Amém, querido? Você tem poder e autoridade naquilo que você fala. Por isso que é interessante a gente pensar para falar. Ou tem pessoas que falam pensando, né, projetando ali, mas nunca falar de uma maneira lançando palavras para qualquer lado. Então, irmãos, esse homem, ele se aproximou de Jesus, mas ele fez algo diferente. Nós não encontramos uma multidão encurvada buscando a Jesus. Nós encontramos simplesmente uma multidão especulando, imaginando que ali vai acontecer alguma coisa. E quantas pessoas elas vêm na igreja até mesmo buscando pela sua família aparentemente, mas esperando que vai acontecer alguma coisa. Deixa eu ver se vai acontecer alguma coisa do culto hoje. Eu te adianto, possivelmente não. Porque você colocou um se diante da tua frase. O se é inimigo da nossa fé. Se vai acontecer alguma coisa, irmãos, eu preciso crer que vai acontecer alguma coisa na minha vida. Eu preciso acreditar. O se é inimigo da fé. O se, irmãos, é inimigo da possibilidade. Ou seja, deixar o se, irmãos, para quem realmente não está interessado realmente em alcançar algo da parte de Deus. Mas esse homem, ele chegou crendo, ele chegou de uma forma diferente, irmãos. Diante de um perfil de uma multidão que não acreditava, ele chegou, ele se encurvou diante de Jesus. Ele se colocou diante de Jesus. Ele entregou, irmãos, a sua honra e colocou aos pés de Jesus. Jesus, eu sou um pai de família, mas eu me coloco aos teus pés, me coloco diante da tua presença, Senhor. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, aquilo que o Senhor liberasse sobre a minha vida, isso vai acontecer. Sabe, querido, e é interessante o fato de alguém se colocar de joelhos diante da outra, está mostrando a reverência que essa pessoa tem, mostrando que a pessoa que está ali recebendo essa reverência é autoridade sobre ele. Ou seja, se limitando a si só, se esvaziando de si mesmo, da sua própria honra, para possivelmente receber algo da parte daquele que está recebendo essa reverência, no caso aqui Jesus Cristo. E querido, esse homem que se destacou diante da multidão, diante de muitas pessoas que tinham suas tradições, esse homem que se destacou, querido, e foi um diferencial, irmãos. O Senhor procura pessoas que sejam diferenciais nessa vida, não pessoas que simplesmente andam conforme o curso do mundo, do sistema, irmãos, da multidão. O Senhor procura pessoas que sejam diferentes, irmãos. Pessoas que venham enxergar, irmãos, como Deus enxerga, como Deus vê as coisas. Por mais que, irmãos, que muitas pessoas estejam andando para trás por causa da maré, por causa do vendaval, nós precisamos enxergar diferente, mesmo que as circunstâncias nos digam o contrário.
como cantamos nessa noite, ainda que a figueira não floresça. A nossa alegria não vem se a figueira florescer, se ela deixar de florescer, se a porta se abrir, se a porta não se abrir. A nossa alegria precisa vir do Senhor, irmãos. Se ainda aqueles que estamos buscando nos nossos lares ainda não se converteram, nós vamos buscar do Senhor. Ainda, irmãos, que muitas vezes estamos orando e as coisas continuam do mesmo jeito ou a piorar um pouquinho, mas nós precisamos continuar buscando do Senhor, deixando as nossas habilidades de lado, irmãos, e tomando as armas que Deus tem para cada um de nós, tomando o Evangelho para cada um de nós. Sabe, irmãos, mas nós aprendemos aqui, querido, que quando muitas vezes nós chegamos diante do Senhor, quando não muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, quando nós vamos ao encontro de Deus, nós precisamos enxergar a Deus com os olhos da nossa fé. Aqui fisicamente eles estavam, irmãos. Eu nem imagino a maneira com que essas pessoas que buscavam a Jesus, eu nem imagino a maneira com que elas viam Jesus, irmãos. É um Jesus que sara a dor de cabeça, é um Jesus que cura lá em casa, é um Jesus que... Irmãos, não sei que maneira que eles enxergavam Jesus, mas eu quero dizer para você, querido, que da maneira com que nós enxergamos Jesus, é a maneira com que Ele vai se manifestar na nossa vida. Você sabe por que Jesus muitas vezes não opera nas nossas vidas como Ele gostaria? Porque muitas vezes não deixamos, nós limitamos Ele. Jesus, abençoa a minha casa, sabe o que vai acontecer? Simplesmente vai abençoar a tua casa, simplesmente isso. Amanhã, o problema, ou seja, irmãos, o que eu quero comentar nessa noite, irmãos, o que eu queria deixar assim, muito claro, sabe, nessa noite, é que, sabe, há de certa forma, irmãos, uma maneira de enxergar Jesus, porque tem pessoas que enxergam Jesus, irmãos, simplesmente como alguém que cura, alguém que sara. E muitas vezes a pessoa ela busca mais a cura, e mais a libertação, e mais... Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, querido. Quando nós buscamos a Jesus simplesmente por isso, irmãos, nós vamos ser beneficiados por Jesus, mas nós vamos continuar sem Cristo nas nossas vidas. Quando nós buscamos as bênçãos, deixamos o abençoador de lado, porque as bênçãos são mais importantes, irmãos, o Senhor, pela graça e misericórdia, nos abençoa. Mas quando, irmãos, nós buscamos a Jesus, irmãos, em primeiro lugar, automaticamente, irmãos, as bênçãos dele estão no pacote, porque o Senhor, assim como está escrito em Hebreus, que é impossível alguém se aproximar diante do Senhor e não ser alcançado, não ser abençoado por ele, irmãos. Ou seja, ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, aquilo que nós esperamos está nele, como diz a palavra do Senhor, todas as coisas estão escondidas em Cristo Jesus. Então o Senhor não trabalha com valores invertidos, de eu buscar primeiro o favor do Senhor, para depois a Ele, de maneira nenhuma. Mas Mateus capítulo 6, versículo 33, nos persegue todos os dias, onde está escrito que nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, amém? Não é assim que diz. Quando eu falo demais, irmãos, eu estou generalizando. E ele diz todas essas coisas, aquilo que ele acabava de dizer: eu vou suprir sua necessidade, vou colocar o pão sobre a sua mesa, eu vou dar roupa para você vestir, eu vou dar condição para você. Ou seja, ele falando dos passarinhos, de tantas coisas assim, mas ele fala assim de necessidade, ele suprir as nossas necessidades. Demais é generalizar, é qualquer coisa mesmo. O Senhor faz com que a gente venha alcançar. E Deus, Ele é Deus que tem propósito. Deus, Ele é Deus que Ele tem um objetivo, que Ele tem uma meta. E a meta principal do Senhor, querido, é encontrar o nosso coração, amém, querido? Mas sempre colocando, querido, o Senhor acima de todas as coisas, sabe? E conseguindo enxergar o Senhor Jesus, quando nós vamos buscar o Senhor Jesus. Quando nós, por exemplo, saímos da igreja, saímos da casa para a igreja, por exemplo, o que nós encontramos, irmãos, num culto? O que nós encontramos? Nós chegamos dispostos a enxergar Jesus, a ver Jesus de alguma forma, a ouvir de Jesus, a cantar ali para Jesus sinceramente? Ou muitas vezes os nossos olhos, nossos pensamentos nos distraem? E isso muitas vezes impossibilita nós de vermos ao Senhor, ou de sentirmos algo da parte do Senhor. Sabe, querido, a distração, como Jesus, como chamou Pedro para andar sobre as águas, isso faz com que muitas vezes nós não venhamos a conseguir realmente
reconhecer Jesus, irmãos, ou enxergar Jesus como Ele é, irmãos. Às vezes a necessidade é tão grande na nossa vida, na nossa família, que nós enxergamos mais a bênção do que o abençoador. Dentre 10 leprosos, 9 enxergaram bênção, um voltou para agradecer e para adorar Jesus. Essa é a proporção. Você percebe? E Jesus diz assim: mas onde é que estão os outros 9? Onde é que estão os outros 9? Ou seja, o relacionamento, irmãos, com Jesus, nosso relacionamento com Deus, irmãos, parte diretamente com Ele. Não por aquilo que Ele tem, mas literalmente por aquilo que Ele é. Baseando a nossa fé somente nele, irmãos. Nosso relacionamento com Deus, irmãos, nosso relacionamento no mundo espiritual, irmãos, é a 2. Todo relacionamento é a 2. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. O relacionamento é a 2. É assim que funciona. Tem relacionamento a 3, é quando mundo. Irmãos, então, relacionamento é a 2, irmãos. Marido e mulher, o noivo e a noiva, Cristo e a igreja, nós e Deus, irmãos, relacionamento. Mas eu me baseio na fé, amém. Serve para um momento de edificação. Mas a minha fé, ela precisa ser provada todos os dias. E eu preciso ser aprovado todos os dias diante do Senhor e diante das adversidades. Ou seja, mesmo as coisas do lado dizendo o contrário, mesmo tendo a geração incrédula do nosso lado, mesmo assim, não significa nada. Porque o meu amigo é incrédulo, bom, oro a Deus para que ele creia, mas eu creio em Deus. Quantos creem em Deus aqui nessa noite? Quantos creem? Quantos acreditam realmente naquilo que estão buscando, no Deus que estão servindo? Então, querido, o Senhor, Ele pede para que nós venhamos a crer, ou seja, a colocar realmente o Senhor acima de todas as coisas. E quando, irmãos, muitas vezes nós olhamos para Jesus e nós imaginamos um Jesus totalmente natural, que age na naturalidade, que simplesmente ouve minhas orações e que simplesmente atende às minhas necessidades. Eu quero dizer para você, querido, que Deus vai te abençoar grandemente, amém, amado? Mas acima de todas as coisas, querido, nós vamos orar para que o relacionamento entre nós e Deus, ele seja intenso, e isso venha, querido, acontecer a cada dia nas nossas vidas. E para que esse relacionamento seja intenso, irmãos, assim como num casamento existe um manual, a regra, né, os mandamentos do casamento, assim também nas nossas vidas, para que o nosso relacionamento com Deus ele venha existir, ele venha persistir, irmãos, e ele venha durar, nós precisamos estar, assim como ouvimos nessa noite, estar em obediência à palavra de Deus. É impossível, irmãos, você estar diante do Senhor. É impossível alguém estar perto de ti e suas bênçãos não ter. Ou seja, irmãos, é automático. Os filhos que estão mais próximos do pai, irmãos, eles são alcançados pelo pai. E muitas vezes eles nem pedem aquilo que na verdade eles gostariam de pedir, porque muitas vezes se constrangem. Mas é automático o pai falar: filhão, eu estou sentindo aqui, filho, sua aproximação, eu vou, sabe, eu vou te abençoar. Isso é automático, irmãos. Todo pai, ele é assim. Ele sente prazer em abençoar o filho. E o Jesus, ele disse: vocês que não são bom, flor que se cheira, e sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais Deus, quanto mais o Pai que está nos céus. Ou seja, Deus, ele se agrada, amém, querido? E aí, querido, essa multidão chegou diante de Jesus, esse moço se encurvou diante de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, toma minhas dores, se coloca no meu lugar, Senhor, se coloca no meu lugar, olha para mim, Senhor. Ou seja, reconhecendo que Jesus poderia fazer isso na vida dele, ele falou assim: meu filho, primeiro, querido, ele se acertou com Deus, depois ele foi buscar pela família. Fala assim: primeiro Deus, depois família. Não existe resultado invertido, irmãos. Eu vejo até, irmãos, nessa sociedade moderna, algumas pessoas até mesmo ficando em casa para cuidar de doentes. Você já viu isso, não? Ficando em casa para cuidar de doente. Pergunta se o doente sarou no tempo que ele ficou em casa. Como é que está o doente? Está do mesmo jeito, mas eu estou aqui. Tá? E aí? Você já pensou se Jairo falasse assim, irmãos? Jairo: Jesus, eu vou ficar aqui porque a minha filha... Não, irmãos, o representante Jairo foi até Jesus, largou sua filha quase morta dentro da sua casa. Ele não poderia fazer nada porque ele não é dono da vida. Ele não poderia acrescentar nada na vida dela, muito pelo contrário, simplesmente a companhia, mas nada mais que isso.
Mas se ele fosse buscar o Senhor Jesus, ele poderia encontrar cura, assim como ele encontrou cura e ressurreição. O centurião, irmãos, tinham criado um servo, Mateus capítulo 8. Se ele ficasse bajulando do servo, ai, você está doente, ai, que dozinha, ai, encosta a cabecinha de irmão, chora, não vou cantar essa música não, mas ai, que dozinha, que pena. Irmãos, não vai acrescentar em nada na vida do sujeito, irmãos. Pelo contrário, dependendo do consolo, você faz o sujeito chorar mais ainda. Não é consolo, você lembra o sujeito daquilo que ele está passando, irmãos. E pior ainda, tem gente que vai vir de consolar, joga um balde de água fria. Isso não é nada, eu já tive 10 vezes pior que isso. 10 vezes pior, você não imagina, minha vida é um trauma, é uma tragédia. Isso não é nada. Você está só aumentando a tortura, irmão. Só aumentando a tortura, mas não é nada acrescentando, sabe? Mas a partir do momento que o centurião foi buscar Jesus, irmãos, Jesus falou, eu vou na tua casa. O centurião falou, nem precisa, é só uma palavra, ele vai ser curado. Eu acredito nisso. Ou seja, a cura entrou na casa do moço. Sabe, querido? Ou seja, posicionamento diante do Senhor. Diante do enfermo, irmãos, até quando vamos orar, clamamos ao nome de Jesus. Mas se não vamos fazer nem isso, muitas vezes, irmãos, nós na família nem temos todas as pessoas que são convertidas assim. Nem todas as pessoas realmente entregaram as vidas para Jesus. Nós clamamos sim por eles, claro. Nós somos representantes dos nossos lares. Mas o Senhor, querido, pede para que nós venhamos estar ali constantemente na presença dele, mesmo orando e as coisas não acontecendo, mesmo clamando e ainda a resposta não vindo, mas batendo na porta, insistindo para que a porta ela se abra. Nunca um toque só na porta, mas sempre batendo mais de uma vez. Bater, abrir-se-vos-á. Não é possível que essa porta não se abra um dia. Não é possível. Eu comentei aqui, irmão, já falei por inúmeras vezes, quando eu estava procurando emprego, uma dessas vezes, né? Isso aconteceu comigo nessa empresa atual, que eu estou há 18 anos, Deus preparou para mim. Mas aconteceu também quando eu estava desempregado. E eu senti no coração de trabalhar junto com a minha namorada, que é a minha esposa hoje. Eu trabalhava com ela, já estudava, vivia o tempo todo com ela, morava de frente à casa dela, via ela todo dia. Mas eu queria ainda mais, queria trabalhar com ela também. E aí eu entregava currículo, passava para o centro da cidade, deixava um currículo lá, irmãos. Eu passava no outro dia, deixava de novo. E passava no outro dia, deixava de novo. E no outro dia, até o ponto de segurança dizer assim, não precisa não, acho que já tem um currículo seu aqui. Eu falava, não tem problema, eu vou deixar só por deixar mesmo. E ficava lá, acho que só tinha currículo meu, que todo dia deixava currículo lá. E todo dia, irmãos, eu ia para o centro, deixava um currículo lá, sabe? E sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe o que aconteceu? Num desses dias, irmãos, que eu passei, fui entregar currículo lá, estava em casa, vi um carro em casa, parou um carro em frente de casa, minha mãe falou assim, tem um carro em frente de casa. Eu falei, pronto, oficial de justiça. Ela falou assim, não parece não, está sempre de segurança, mas não parece um oficial de justiça não. Aí eu falei assim, pois não, você falou assim, você quer tal pessoa? Eu disse sim, eis-me aqui. Ele falou assim, então, eu sou da empresa tal e eu vim te chamar para fazer uma entrevista. Eu falei, eu nunca vi empresa, vim buscar o empregado na casa para trabalhar, para fazer entrevista. Aí acho que ele pensou assim, eu vou lá buscar, porque senão amanhã ele vai estar aqui de novo. É isso mesmo. Vem buscar na minha casa, mas eu nunca vi isso, né? Mas enfim, ou seja, bate na porta, irmãos. Não é porque ela não se abriu hoje, que amanhã ela não vai se abrir. Hoje ela não se abriu, amanhã é um novo dia, irmãos. Cada batida que você dá, eu vejo no mundo espiritual que é uma fresta que você vai abrindo. Assim como a nossa oração, se eu for falar aqui sobre batalha espiritual, as nossas orações vão abrindo, irmãos, uma divisória, vão abrindo um espaço no mundo espiritual para a nossa comunicação com Deus, no mundo espiritual. Um espaço vai abrindo nossa oração, nossa intercessão. Por isso que não é complicado orar um dia só e achar que isso está bom demais. Então nossa oração vai criando espaço até nós encontrarmos esse contato com Deus. A porta eu vejo da mesma forma, quanto mais a gente bate, mais possibilidade tem de nós encontrarmos ao Senhor. Mas enfim, irmãos, resumindo, para a gente terminar aqui, esse homem disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, de mim, do meu filho, porque ele está ali terrivelmente, Senhor. Ele cai no fogo e cai na água, e os seus discípulos não puderam curar. Aí Jesus disse para esses aqui, pois geração, dizendo aqui para os discípulos, né? Geração perversa, geração incrédula, vocês não acreditam. Eu estou com vocês quanto tempo vocês não acreditam, né? Ou seja, aí ele repreendeu o espírito que estava, né,
daquele menino, ele repreendeu, e a partir daquela hora, esse menino sarou. A questão, querido, é que, o que Jesus ele repreendeu, querido, para que algo acontecesse de normal na família desse moço? Aqui no caso, esse espírito é um espírito de enfermidade. Existem vários espíritos que agem de várias formas, aqui no caso, trazendo enfermidade. Mas e nessa multidão que não acreditava, querido? Nesse povo aqui que não acreditava? Há espíritos, irmãos, específicos que trabalham no mundo espiritual, que levam incredulidade na vida das pessoas, irmãos. Para o nosso inimigo simplesmente nos desviar do caminho, para lá na frente não encontrarmos Jesus, no final das contas, não encontrarmos Jesus no dia da partida desse mundo, não precisa de muita coisa, irmão. Simplesmente um espírito de incredulidade. Aquela pessoa que está para baixo não acredita em nada, não acredita que Jesus vai voltar, não acredita que vamos na igreja, mas lá para sair com a consciência leve, né? Porque todo mundo vai, é o suficiente. Há alguns que fazem algazarra mesmo, mas alguns só levam incredulidade, só passam por lugares levando a falta de fé no coração. Enquanto a palavra é ministrada aqui, vem um cochicho do outro lado, que eu espero que você não tenha ouvido, em nome de Jesus. Não é bem assim não. Você está aí quanto tempo, nada aconteceu para você? Você já ouviu isso? Você tem toda a liberdade de dizer: sai em nome de Jesus, porque a autoridade de Deus está com você. Amém, querido? Amém, amado? Mas você precisa estar debaixo da autoridade espiritual, da autoridade do Senhor Jesus. Mas você tem autoridade, você tem poder sobre essas coisas, querido. Mas quando Jesus mandou, querido, esse espírito ir embora, querido, a vida normalizou. Esse moço, querido, esse homem recebeu aquilo que ele foi buscar. Mas antes de ajustar com a família, querido, ele se ajustou com Deus. Fala assim comigo: ajustar com Deus. Ajustar com Deus. Poderia citar tantos nomes aqui, estamos com o horário avançado. Tantos nomes, queridos, de pessoas que se ajustaram com Deus, depois foram buscar pelos seus parentes e foram buscar da sua casa. Pedro e tantos outros, primeiro ajustaram com Deus, depois cura a sogra, depois faz a obra, depois o Senhor automaticamente ele vai acrescentando nas nossas vidas. Amém, querido? Se coloca de pé nessa hora, se coloca de pé. Mas nós entendemos também, irmãos, que a partir do momento que nós chegamos diante do Senhor e nós conseguimos enxergar o Senhor, irmãos, nas nossas vidas, nós conseguimos realmente a essência de Deus, nós conseguimos ver Deus, enxergar realmente Jesus. Nós entendemos que nós chegamos no auge do cristianismo, irmãos. Nós saímos da religiosidade quando nós conseguimos enxergar realmente a obra de Deus, enxergar realmente Jesus nas nossas vidas. Quando eu falo enxergar Jesus nas nossas vidas, irmãos, eu falo muito além de ir aos cultos finais de semana. Eu falo muito além, irmãos, de nós lermos a Bíblia. Eu falo algo de muito além disso, vai muito além disso, irmãos. Quando eu falo assim, a respeito de enxergar Jesus, irmãos, vai muito além de você ouvir uma pregação para você sentir a presença de Deus. Mas através de um louvor, você pode sentir a presença de Deus. Através da tua leitura na palavra, irmãos, eu não tenho que dar ordem para Deus não, mas o Espírito Santo, ele precisa falar conosco, irmãos, desde que estejamos na mesma linha. Deus só trata com quem está na mesma linha, irmãos. Você já aprendeu isso não? Sobre a autoridade espiritual? Você aprendeu isso? Deus só trata com quem está na mesma linha, irmãos. Deus tratava com quem no passado, irmãos? Com quem? Os sacerdotes? Ótimo, sacerdotes. Só na mesma linha, irmãos. Deus tratava com quem no tempo de Jesus? Jesus. Jesus deixou responsável os apóstolos. Quem que Deus tratava? Os apóstolos. As 7 cartas da igreja da Ásia Menor, com quem que Deus tratava? Ao anjo que está na igreja e tal. Mas a partir do momento que nós, irmãos, na qualidade de cristãos, entramos nesse mundo espiritual, nós temos essa liberdade com Deus. Fala assim comigo: eu tenho. Fala mais forte: eu tenho essa liberdade com Deus. O véu foi rasgado, mas eu tenho que estar alinhado no mundo espiritual com Deus, para que eu tenha essa conexão com Ele. Ou seja, a partir do momento que eu mato a minha carne, realmente passo a obedecer a palavra do Senhor, algo acontece na minha vida. Deus começa a mostrar algumas coisas do mundo espiritual. Pede para que Deus abra seus olhos, irmãos, porque tem gente que só enxerga problemas. Meu Deus, oh odiosa, pastor, vai ter uns pocinhos em cima da caixa lá.
Irmãos, é visão que Deus está te dando. Sobe, limpa lá. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para ti. História de meio minuto. Meio minuto. Havia um moço, irmãos, servo de Eliseu. Ele tinha essa síndrome de problemas, de enxergar problemas. Andava com Eliseu. Eliseu, um homem de Deus, coisa tremenda. E aí, irmãos, Eliseu já velhinho na sua casa isolada, mas Eliseu dava dicas para o povo de Israel para se livrar dos seus inimigos. Aí descobriram, o rei mandou um exército muito grande para matar Eliseu, destrói Eliseu, mandou um exército para um homem só. Você tem ideia do que isso é mundo espiritual, não? Olha o que Satanás faz. Um homem só, um exército, para você ter ideia do perigo que está no mundo espiritual, né? Mas olha só, e quando o moço viu e percebeu, ele saiu. Você sabe o que ele falou, irmãos? Ele era servo de Eliseu, mas ele não conhecia o Deus de Eliseu. Ele disse: ah, Senhor, eu vejo um exército muito grande que vem ao nosso encontro, eles vão acabar com nós, Senhor, o que vai ser da nossa vida? Aí os Eliseu deu aquela olhadinha e falou: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Aí quando Deus abriu os olhos, ele viu carros, viu cavaleiros de fogo, todos armados, ali, querido, rodeando a casa de Eliseu, livrando, querido, e feriu todos aqueles soldados com cegueira. Ou seja, irmãos, abrir os olhos. Nós cantamos aqui, né? Abra os olhos do meu coração. Abrir os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que nós possamos enxergar realmente, não o problema, mas a solução. E quando Deus mostra o problema, é porque Ele está dando algo mais para nós, sabe por quê? Porque nós podemos ter solução para aquilo. Enxergar diferente daquilo que as pessoas enxergam. Amém, querido? Você trabalha na supervisão, né? Tem uma visão além daquilo que as pessoas de baixo têm. Isso o Senhor nos chama para esse momento. Amém, querido?